Nós, há mais de 2 anos, eu estou trabalhando o livro do Sermão do Monte, aqui, às terças-feiras, há mais de 2 anos. E estamos trabalhando praticamente 2, 3 versículos por terça-feira, ou às vezes um texto, que é um tema só, dentro do Sermão do Monte. E a primeira pessoa a escrever sobre o Sermão do Monte, que nós temos assim oficialmente registrado, é claro que os pais da igreja escreveram, mas que editou um livro, foi Agostinho de Hipona. Diz a história que foram os primeiros sermões de Agostinho, quando ele foi de Milão pastorear a igreja em Hipona, na Argélia, na África. Agostinho era africano, era do norte da África. E foram seus primeiros sermões na igreja onde ele pastoreou. Depois dele nós tivemos outros, trabalharam, Calvino trabalhou, não especificamente um livro, mas como ele comentou o livro de Mateus versículo por versículo, nós tivemos John Wesley, tivemos Lloyd Jones, tivemos John Stott, D.A. Carson, mais para cá, né? Escreveu na década de 70, e tantos outros autores. Eu trabalho com esses 5, 6 primeiros autores aí, é os que eu mais... Charles Spurgeon, também, que é um autor que eu uso muito, escreveu um livro específico. Na verdade, ele não escreveu o livro, eram os sermões de Charles Spurgeon na igreja metropolitana, Batista Metropolitana de Londres, quando ele foi pastor ali no século XIX. Então, são muitos os pastores e teólogos que trabalharam sobre esse tema, porque é de suma importância. Aqui está a coluna dorsal do cristianismo, da vida cristã, né? Desde as bem-aventuranças até o fechamento. Eu estou aqui há 4 estudos bíblicos do fechamento do capítulo. A última terça-feira eu trabalhei sobre a porta estreita e o caminho estreito, e a porta larga e o caminho largo. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre os falsos profetas, capítulo 7, do verso 15 ao verso de número 20. Diz assim, acompanha aí, porque eu vou ler na leitura da NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. A nossa convenção, nós aqui, a igreja, adota a Bíblia do culto, né? Está aqui no púlpito, mas essa leitura eu quero fazer na NAA. Preste atenção e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar no texto várias vezes. Cuidado com os falsos profetas. Na sua tradução diz, acautelai-vos, né? Então, cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos. A palavra cuidado está muito mais atual, né? Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçado de ovelha. Eles se disfarçam de quê? Mas por dentro são lobos ferozes. Por fora é ovelha, por dentro são lobos. E não é só um lobo não, lobo ferozes. E aí vem um verso que você precisa guardar isso. Como é que se conhece um falso profeta? Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Você conhece um falso profeta? Pelos seus frutos. Então, a Bíblia nos dá
a luz, a visão de como reconhecer os falsos profetas. Por acaso se colhem uvas de espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém a árvore má produz frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Não tem como a árvore boa produzir frutos maus. Não tem como a figueira produzir espinhos, né? Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos seus, ou pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Existem os falsos profetas, mas a Bíblia não nos deixou cego. Jesus não nos deixou cego. Ele deixou a maneira como aquele que tem o Espírito Santo detecta os falsos profetas. Amados, eu quero que você preste bastante atenção aqui no que eu vou falar hoje. Quando nós estudamos sobre o falso profeta, ouça o que eu vou te dizer. Não é só nós detectarmos os falsos profetas. Quando nós ministramos o estudo sobre os falsos profetas, assim como se vacina contra qualquer enfermidade, você vacina para quê? Para não ser contaminado. A vacina é uma forma de você se proteger de um vírus, de uma bactéria. O ensino da palavra de Deus é para isso, é para nos vacinar. Vacinar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida cristã. Por isso que se estuda a palavra de Deus, para nós estarmos vacinados, esclarecidos. Oséias diz que o povo é destruído porque não conhece a palavra de Deus. Em outras palavras, o povo é destruído porque não vacinou. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você está protegido. Então, quando eu digo que nós temos que estudar sobre os falsos profetas, desperta em nós o seguinte: existem os falsos profetas. Desde Moisés. Lá em Moisés, Deus já fala sobre os falsos profetas. E atravessou a história do Antigo Testamento com os falsos profetas. Temos Balaão, temos 400 profetas de Baal. Pastor Sérgio, por favor, aqui. Vamos ter essa Bíblia aqui. Temos os 400 profetas de Baal. Atravessa ali, cheio de falsos profetas. Lembra daquele velho profeta que engana o jovem profeta? Né? A Bíblia atravessa todo o Antigo Testamento. Não é diferente no Novo Testamento. A Bíblia fala de Alexandre o Latueiro e outros obreiros que trabalharam com Paulo, que viraram falsos profetas. Mas outra questão que eu quero chamar a atenção minha e sua aqui, todos vocês pastores. A gente estuda falsos profetas, vai estudar aqui sobre os falsos profetas, de imediato vem no nosso coração. A gente vai aprender e tomar cuidado para não ser enganado pelo falso profeta e detectar os falsos profetas no nosso meio. Sim. Mas uma outra atenção eu quero chamar, na maioria dos estudos que eu vejo, leio e ouço sobre os falsos profetas, eu não vejo esse detalhe que eu vou te falar. Nós temos que estudar sobre os falsos profetas, para que eu e você não viremos falsos profetas, porque há essa possibilidade. Mais do que nós detectarmos, descobrirmos, combatermos, estarmos vacinados contra os falsos profetas, é eu e você não virar um falso profeta. Que isso acontece. Saul foi cheio do Espírito Santo e morreu afastado de Deus, buscando a feitiçaria. Quantos sacerdotes eram homens de Deus no Antigo Testamento e se corromperam? Qual foi o final, qual foi o início e o final dos dois filhos de Arão? O início foi lindo. Quando você lê a consagração daqueles dois jovens com o seu pai,
junto com seu pai, aqueles 2 jovens sendo consagrados ao ministério, sendo elevado diante do povo com a unção de Deus, a glória de Deus, e o final dos 2 sendo queimados. No Novo Testamento, nós vamos ter Judas, nós vamos ter várias pessoas que se transformam em falsos profetas. Eu já ministrei aqui a carta de 3 João, que fala de um falso profeta, de um homem que era obreiro e que se transformou num falso profeta, né? O nome dele deixa eu ver aqui rapidamente, Diótrefes, eu ministrei essa carta aqui. Tem um estudo bíblico, é só você entrar na nossa playlist, que tem um estudo bíblico sobre essa carta. Eu ministrei esse estudo lá na igreja em Madureira, a convite do bispo. Eu ministrei esse estudo lá. Nós temos Alexandre Latueiro, temos outros obreiros que Paulo diz, olha, eles me abandonaram amando o presente mundo. Demas, né? Então, quando estudamos sobre o falso profeta, nós também nos arraigarmos e firmarmos na palavra de Deus, porque há a possibilidade de eu e você virar falso profeta. E outro detalhe, os falsos profetas não estão lá no mundo somente. Temos os falsos profetas lá no mundo, mas nós temos os falsos profetas aqui dentro. Porque os falsos profetas lá do mundo não vão nos enganar. Os que enganam a igreja são os que estão dentro da igreja. E muitos deles não começaram como falsos profetas. Começaram bem. Mas com o tempo, foram tomados pela soberba, pela arrogância, pela uma vaidade. Eu tenho capacidade do povo me seguir. Eu tenho capacidade de pregar. Eu tenho capacidade de induzir as pessoas. Se eu fizer isso, o povo vai me seguir. Você está caminhando para ser um falso profeta. Aliás, a semente do falso profeta já entrou. Agora tem que começar a trabalhar para ver se ela vai sair, que é difícil de sair, hein? Por quê? Porque o falso profeta, ele é um apóstata. E o que é um apóstata? É a pessoa, não é o desviado. Essa pessoa que a gente encontra da igreja, que está desviada dos caminhos do Senhor, na maioria deles, eles não são apóstata. É só cantar um hino para eles que eles choram. É só você orar para eles que eles choram. Eles estão ali por uma fraqueza, por uma miséria, por um laço do diabo, por uma carnalidade. Mas a fé ainda está lá dentro do coração. Não se confunde pessoa desviada com um apóstata. O apóstata é aquele que está aqui dentro, muitas vezes, mas o seu coração não é mais crente. Ou às vezes já saiu do nosso meio e o seu coração não se converte mais. Ele abandonou a fé. O apóstata é aquele que abandonou a fé. Ele não tem mais fé no coração. Fé da salvação e fé nas coisas de Deus. São duas coisas diferentes. A fé, lá do capítulo 12, dos dons espirituais, é uma fé diferente da fé da salvação. Uma é fé para a salvação, a outra é fé para milagres. Ele apostatou da fé. Ele até discursa sobre a Bíblia. Ele discursa muitas vezes até sobre Deus, mas o seu coração, ele apostatou da fé. Não é por acaso que Jesus faz essa advertência sobre os falsos profetas. E no Sermão do Monte, da mesma forma. Segue-se imediatamente aos seus ensinamentos sobre essas duas portas. Veja que Jesus, o Sermão do Monte é uma sequência lógica. Logo após Jesus ensinar sobre a porta estreita e a porta larga, ele entra com um tema sobre os falsos profetas. E logo em seguida, ele vai falar sobre quem entra no reino dos céus, e aí ele vai falar sobre os dois fundamentos, que há as duas casas, uma na areia e outra na rocha. Então é uma sequência lógica o Sermão do Monte. Por favor, liga aqui. Então, irmãos,
Quando Jesus traz esse ensino sobre os falsos profetas, são pessoas que são peritos em confundir a cabeça dos crentes. São pessoas que são peritos em atrapalhar a salvação sua. São pessoas que confundem o caminho das pessoas que estão caminhando na palavra de Deus. Eles sempre têm uma palavra para deixar confuso. Eles sempre têm uma palavra para lançar uma dúvida. Então, lembre-se, quando estudamos sobre falso profeta, não é só nós protegermos das falsas doutrinas e dos falsos profetas, mas mais do que isso, é tomarmos o cuidado para que amanhã eu ou você não sejamos um falso profeta. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Não surge nenhum, e não é por acaso, as coisas de Deus é organizada, a obra de Deus é organizada por Deus. Eu estou na sequência do Sermão do Monte, e esse assunto caiu exatamente num dia de reunião de obreiros e obreiras. Isso não é por acaso. Acha que isso é uma sorte, é um acaso que aconteceu, uma coincidência? Não. Deus trabalha nisso, porque aqui está o corpo que carrega a arca. Não surge, os falsos profetas não surgem no meio dos irmãos dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio dos irmãos lá simples, que só vem no banco, está lá sentado no banco. Os falsos profetas surgem no meio dos obreiros. Eu me lembro, eu era pastor de uma igreja e surgiu uma rebelião numa... O pastor estava assim, não tinha acontecido uma rebelião, mas o pastor estava com um estado de rebelião. E eu pedi o meu vice para ir lá conversar com ele, lá no culto. Ele tinha cometido algumas coisas erradas e tal. E aí ele, antes do culto, conversando com o vice-pastor meu, falou, pastor, e esse vice-pastor meu nasceu na igreja, no campo, lá, conhecia tudo. Era antes dele lá. Aí, pastor, tem que ter cuidado, porque se me tirar daqui, o povo vai rebeliar, vai dar trabalho, tem uns novos convertidos aí que vai batizar e eles podem se desviar. Aí o pastor falou para ele, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Crente não rebelia não. Jovem não rebelia não. Quem rebelia é obreiro e obreira, rapaz. É crente velho, metido a crente velho que rebelia. Falou na cara dele. E depois foi para o microfone e falou no microfone. Então, amados, eu e você temos que ter um cuidado. Para que o nosso final não seja de um falso profeta. Não seja de um Saul. Não seja de um Alexandre o Latueiro, que foi um obreiro que carregou a mala de Paulo. Que não sejamos um Demas. Paulo disse, olha, ele trabalhava comigo, mas agora ele amou o presente mundo. Para conhecer um falso profeta, é bom conhecer primeiro a característica de um verdadeiro profeta, à luz da Bíblia. O verdadeiro profeta são homens que falam o que Deus disse para falar, e não o que eu quero falar. Tem que falar o que está escrito na palavra de Deus. Não é o que dá na minha cabeça, ou o que eu penso, ou o que eu acho, mas o que está escrito na palavra de Deus. Essas pessoas, o profeta de Deus, ele vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. A vida dele é uma vida de piedade, é uma vida quebrantada, busca ao Senhor, busca na oração, lê a Bíblia, procura amar o rebanho, quando falha recua, volta atrás, pede perdão, vai, e está ali trabalhando, lutando para ver se acerta. Esse domingo aqui eu estava dizendo
as pessoas, por exemplo, eu estou terminando a 41ª leitura da Bíblia. E vocês aqui me acompanham nas minhas campanhas de oração. Toda terça às 18 horas, todo domingo, na consagração aqui pela manhã. E eu estava dizendo aqui na pregação domingo o seguinte: eu oro e leio a Bíblia muito, não é porque eu sou mais santo do que você, e nem melhor do que você. Eu oro e leio a Bíblia muito, pelo contrário, é por saber que eu não presto. É por saber que eu sou um pecador. É por saber que se eu não ler a palavra de Deus eu não vou conseguir. É por saber que se eu orar, não vou vencer. Então eu oro e leio a Bíblia, não é porque eu sou melhor ou mais, não, é para que Deus me salve, para que eu entre no céu. É isso. Eu não leio a Bíblia aqui para te dar estudo bíblico, não. Eu leio a Bíblia para mim ir para o céu. Estudar a Bíblia para ministrar a palavra é outra coisa. Eu oro para Deus ter misericórdia da minha vida, da minha casa, da igreja que eu pastoreio. Eu oro e leio a Bíblia exatamente porque eu sei que eu sou cheio de defeito, de falha, e estou tentando que o Espírito Santo, através da sua palavra, me melhore, me aperfeiçoe, vai me santificando. É isso. É isso. A gente tem que orar e ler a Bíblia, não é para ser mais santo que os outros, nem ser melhor pregado. A gente lê a Bíblia e ora para ver se a gente vai para o céu, irmão. Para ver se a gente não vira um falso profeta amanhã. Você conhece alguém que começou muito bem na igreja e virou um falso profeta? Você conhece? O profeta de Deus, ele procura melhorar a cada dia o seu caráter, a sua conduta diante de Deus. Como está lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 3 a 12. Procura andar nos caminhos do Senhor. O dia que falha, ele chora aos pés do Senhor. Ele recua, ele pede perdão, ele luta contra ele mesmo. Como disse o apóstolo Paulo, eu me esmurro. Da onde Paulo tirou esse texto? Das lutas que haviam no Coliseu e nos locais livres, onde havia luta um com o outro, os chamados gladiadores. Paulo tira essa metáfora disso. Não tinha boxe naquela época, eram as lutas dos gladiadores. Paulo diz, olha, há dentro de mim uma luta da carne contra o espírito, há uma batalha aqui. Tipo no Coliseu. E o perfil do falso profeta? O texto diz que eles parece ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Ele fala como ovelha, ele tem estilo de ovelha, ele anda como ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Na igreja, de forma silenciosa, ele está jogando um irmão contra outro, uma irmã contra o outro, a igreja contra o pastor contra a igreja. E ele faz todas essas confusões e diz, olha, vamos orar, vamos manter a calma. Por quê? Porque ele é uma ovelha disfarçado, e ele quer ter linguajar de ovelha, mas ele é um lobo, ele já armou a confusão na sua vida. Irmãos, isso é para nós detectarmos e também para nós não virarmos. Se um dia você começar a fazer isso, pare e diga, Senhor, segura a minha mão e tem misericórdia de mim, me tira desse laço.
Lembra quando Jesus disse a Pedro: Pedro, hoje Satanás pediu para cirandar com você e eu intercedi por você. Pedro ia virar um falso profeta. Se Jesus não entra com oração, Pedro tinha se perdido. Ele nunca vai apresentar com você como lobo. Ele não vai se apresentar como lobo, porque senão ele é capturado. Ele vai apresentar como ovelha. Ele vai tentar ser manso, ele vai tentar ser humilde. Mas na hora certa ele lança o veneno, na hora certa ele lança a mentira, na hora certa ele deixa a confusão armada ali. Muitas vezes se esconde atrás da sua história. Eu tenho tantos anos de igreja, de ministério. Se esconde atrás de títulos às vezes, de cargos, de função, de dons. Porque eu já disse aqui, tanto na igreja como no mundo, as pessoas não olham para as pessoas pelo caráter, mas pelo talento. O cara pode estupar, pode fazer o que for, mas se no dia seguinte ele der o título para aquele time e fez os gols da decisão, acabou. A gente é a capa dos jornais. Não interessa o que ele fez, não interessa o escândalo que ele deu, o que ele afetou as crianças. São as nossas celebridades aí, ó. Eles discursam sobre fazer bem para as crianças. Eles são os primeiros a escandalizar as nossas crianças com o que eles fazem. Estão nos jornais por aí. E celebridades também, vamos pôr aqui, cristãs, que se dizem cristãs entre aspas, né? Uma coisa interessante no falso profeta, ele não é um pregador de mentiras ou um falador constantemente de mentiras. Porque senão era fácil detectar ele. Ele fala verdades com mentiras dentro. Ou melhor dizendo, as suas palavras, as suas pregações, a sua vida são meias verdades. Os livros escritos são meias verdades. Você detectar um pastor, um pregador, uma pregadora, uma igreja falsa, só você observar o conteúdo bíblico que está sendo ministrado. Lá só fala sobre o amor de Jesus, afaste dessa igreja, que ali tem um falso profeta. Lá não fala sobre o pecado, lá não fala sobre arrependimento, lá não fala sobre quebrantamento, lá não fala sobre um pedir perdão para o outro, lá só fala que Jesus ama. Uma outra coisa nos falsos profetas é que eles não creem na Bíblia toda. Eles creem nos textos que são necessários. Não, esse livro aí, a história mostra que não foram todas as cartas escritas por Paulo, não foram todas escritas por Pedro. O Antigo Testamento é algo ultrapassado. Por quê? Porque a mente dele não tem um Espírito de Deus para ele entender que sem o Antigo Testamento você não compreende o Novo Testamento, que é uma coisa só, é uma palavra só, que é um processo. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela é paulatina, ela é de degrau em degrau, ela não é de uma vez. Então Deus veio revelando de forma homeopática, vagarosamente.
Se você não ler Gênesis, como é que você vai entender que Deus criou tudo? Se você não ler Gênesis, como é que você vai entender o amor de Deus e a perfeição de Deus de criar a natureza e o ser humano? Se você não ler Gênesis, como é que você vai entender a queda do homem, o pecado? Se você não ler Gênesis, como é que você vai entender o projeto de restauração que Deus já promoveu em Gênesis 3,15 para a humanidade, para encerrar em Cristo Jesus? Então, partes da Bíblia são coisas boas, outras deixa para lá. Não enfatiza o Evangelho, não enfatiza a porta estreita, não fala do caminho apertado. O conceito de santidade deles é mais ou menos a dos fariseus, é baseado nas liturgias, não numa vida de amor a Deus. A gente tem que viver uma vida de santidade, não é como antigamente que nós fazíamos, tinha uma lista, não no sentido literal, mas havia uma lista no púlpito, hipoteticamente, metaforamente, não pode isso, não pode aquilo, deixa eu ver se eu posso ou não. Não, a sua vida de santidade tem que ser baseada no amor de Deus. Você não peca, eu não peco, eu não vou praticar aquilo, não é porque tem uma lista ali escrita na minha religião que eu não posso fazer isso, mas é porque eu amo tanto meu Deus que eu não vou fazer. É como o homem que é apaixonado pela sua esposa, ele não vai trair, e ele não vê defeitos. Ou se vê, ele sabe contornar. Da mesma forma a mulher. São muito educados, só falam do amor de Deus, mas nunca expõem a verdade da palavra de Deus. E como é que eu vou identificando um falso profeta? Nós vimos o perfil, mas como é que eu identifico? O texto também nos diz. O texto aqui nos deixa muito claro como identificar. São lobos disfarçados de ovelha? De certa forma, não é tão difícil. Mas como são lobos disfarçados de ovelha, às vezes você, podemos ter dificuldade. Poxa, mas é uma ovelha, será que é ou não é? No meio da igreja, principalmente no meio do povo de Deus, às vezes nós detectamos, pelo Espírito Santo, pela experiência ministerial, mas o rebanho não detecta. Quando você vai excluir ou tomar uma providência em cima dele, a igreja revolta contra você, porque a igreja olha e diz, não, é ovelha. Porque a igreja não está enxergando o lobo devorador que está lá dentro. Mas, como o lobo pode se disfarçar de ovelha, então ele pode ficar muito tempo. Irmãos, não só detectando, mas preste atenção mais uma vez, que eu e você não venham um dia virar um lobo disfarçado de ovelha no meio da igreja. Mas aí, para deixar bem claro, para não ter como ser enganado, como Jesus é maravilhoso. Jesus nos dá um caminho que aí o diabo não tem como enganar. Aí o falso profeta não tem como nos enganar. Qual é o caminho? Jesus diz aqui, versículo de número 16. Pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Por acaso, se colhe uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Como é possível um lobo se disfarçar de ovelha? Agora é impossível um pé de laranja da banana. É impossível abacaxi da uva. É impossível
Um pé de maçã dá frutas venenosas. Então Jesus deixou claro: pelo fruto se conhece a árvore. Se é laranja, tem que sair laranja. Se é crente, ele tem que ter fruto de crente. Se é pregador, tem que ter fruto de crente. Se é cantora, tem que ter fruto de crente. Se profetiza no nosso meio, tem que ter fruto de crente. Mas não é só na pregação, porque pregar, irmãos, tem gente que já nasceu com dom de oratório. Você não vê época de política, político quantas vezes você já viu político arrancar a língua estranha da igreja? Sabe-se de onde ele veio e depois que ele passar por aqui, para onde ele vai. Mas faz o povo glorificar. Pelo fruto se conhece a árvore. Você vai conhecer a árvore não só pelos dons que Deus deu, porque a Bíblia diz que naquele dia, Jesus disse isso, naquele dia muitos chegarão na minha presença e dirão: Senhor, mas como eu não vou entrar aqui? Se no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu preguei, no teu nome eu ganhei almas. Não te conheço. Jesus nem agradece. Muito obrigado. Não te conheço. Os dons espirituais que são maravilhosos, eu já ministrei estudo bíblico aqui sobre o Espírito Santo, completo. Já ministrei aqui sobre os dons espirituais, completo, um por um, terça-feira, cada terça-feira, um por um. Domingo agora eu ministrei sobre os dons espirituais para os jovens, na classe de jovens. Mas dons espirituais não salva ninguém. Dons espirituais é um recurso que o Espírito Santo dá à igreja, ao seu povo, ao ministério, para operar sinais e maravilhas no nome de Jesus, para glorificar o Senhor, para salvar almas, mas não salva ninguém. O que salva é uma vida de busca do fruto do Espírito Santo. O que salva é uma busca de uma mente de Cristo dentro de nós. Como é que eu e você, com a mente de Cristo, vamos ser enganados? Mas como é que eu busco essa mente de Cristo, pastor? Orando, fazendo o que você está fazendo aqui hoje, estudando a palavra, lendo a Bíblia. É assim que nós vamos amadurecendo e crescendo a mente de Cristo dentro de nós. É assim que nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito dentro de nós. Falhou hoje, falhou amanhã, mas como o fruto do Espírito e a mente de Cristo está trabalhando na minha vida e na sua, a gente vai pedir perdão ao Senhor, vai pedir perdão a um, vai melhorar aqui: Senhor, me perdoe, eu tenho que caminhar, eu não vou desistir dessa jornada. E o Espírito Santo vai te dando força e você vai indo. Pelo fruto se conhece a árvore. É no fruto. É a vida dessa pessoa. Sobe no púlpito, prega, tem talento, mas a vida não condiz com a palavra de Deus. Não, mas Jesus está perdoando. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Ele está te enganando. E você sendo enganado. Pelo fruto se conhece a árvore. Se não temos como descobrir porque é um lobo disfarçado de ovelha, cadê? Não tem como ver o lobo, porque ele está disfarçado de ovelha. Mas pelo fruto você vai conhecer. É fofoqueira, está aí o fruto. É fazedor de confusão dentro da igreja, está aí o fruto. Fala mal da irmã, do irmão da igreja, está aí o fruto. É rebelde, está aí o fruto. Se organiza para ser rebelde, está aí o fruto. Se acha o mais talentoso da igreja, está aí o fruto.
Se acha que é capaz de mobilizar a igreja para acompanhar ele, está aí o fruto. Pelo fruto você vai conhecer. E a vida dele com a esposa, como é que é? E a vida familiar? E a vida com a família? E a vida no emprego? Porque aqui na igreja é fácil ser crente, irmão. Quando eu ministro para os jovens, eu falo para eles, meus filhos, eu admiro vocês. Porque vocês devem ser mais crentes do que eu, porque eu vou de igreja para casa, casa para igreja, de vez em quando vou no Maracanã com meus 2 filhos. Na praia, vou com eles. Mas vocês não, vocês estão no fronte. Vocês estão lá de frente, os professores universitários. Vocês estão lá de frente, os amigos que são do mundo. Vocês estão lá de frente no emprego, onde o povo ali termina o trabalho, vai para as bebedices, para as festas. Vocês são mais crentes que eu. E são mesmo. Essa juventude aí é mais crente que nós tudo, irmão. Porque nós aqui é de igreja para casa, casa para igreja. Se conhece pela vida das pessoas. Se conhece pela vida. Não se identifica um falso profeta por dons, por talentos. Se descobre pela vida. Pela vida. Pode enganar hoje, amanhã, depois, um mês. Mas daqui a pouco vai nascer o fruto. Que vai mostrar quem é ele, quem é ela. Vai mostrar. Vai mostrar. Devemos observar a conduta e o caráter e os ensinamentos dessas pessoas. E eu e você temos que ter cuidado com nossa conduta e com nosso caráter, buscando em Jesus a misericórdia para melhorarmos a cada dia, porque somos imperfeitos. Para nós não virarmos esse falso profeta. Jesus nos alertou, cabe agora, irmãos, cada um de nós que somos crentes, fazer uma análise da nossa vida e desses falsos profetas, e de nós não virarmos um falso profeta, segundo a palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, porque na Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente está achando que nós somos fora de série. O bispo Adam, ele fala uma coisa interessante, o maior perigo que um homem de Deus corre, é quando Deus está usando ele poderosamente. É o maior perigo. O maior perigo que uma mulher de Deus corre é quando Deus está usando poderosamente. Sabe por quê? Porque ela começa a achar que ela é ela, que ele é ele. Por que é importante nós lermos a Bíblia? Porque a Bíblia é um espelho, ela vai mostrar a nossa feiura. Ela vai mandar nós consertarmos o que nós precisamos melhorar. Ela nos lava, porque a Bíblia lá em Efésios diz que o Senhor Jesus Cristo nos purifica pela lavagem da sua palavra. Nós estamos sujos, a Bíblia vai lavando. Ela é um martelo que esmiuça a penha. O nosso coração está cheio de orgulho, ela começa a quebrar. Ela é a espada do Espírito. Qual é a função da espada do Espírito? Charles Spurgeon diz que a Bíblia é chamada de espada do Espírito, porque ela é a única que pode penetrar lá dentro do nosso coração e cortar a raiz das obras da carne. Observemos a nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Que nós observemos o nosso andar, que nós observemos o que nós estamos ensinando, que nós observemos o que nós estamos conversando, que nós observemos o que nós queremos aprender, que nós observemos o que nós estamos interessados, e que da mesma forma a gente faça isso com outros, que a gente observe essa caminhada dessas pessoas.
porque nós vamos descobrir o fruto que elas estão dando. Nós vamos descobrir. Estudar a palavra de Deus, como eu já disse aqui, e dei os exemplos aqui. Viver uma vida de oração. A gente ora, como eu disse, não é porque somos melhores, não, irmão. Tem gente que ora na igreja achando que é mais santo que os outros. A gente ora, e eu vou falar isso aqui, isso é sério. Eu levei mais de 30 anos para entender que eu oro e leio a Bíblia, não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É porque eu não presto. É porque eu não sou qualificado de imediato para ir para o céu. É porque eu estou em aperfeiçoamento. Ah, não, mas o senhor é o pastor presidente. Ué, aí é problema de Deus que escolheu, que se eu estivesse no lugar dele, eu não tinha escolhido. Você tinha se escolhido, se você estivesse no lugar de Deus, para ser o que você é? Você teria dado para você o que você tem hoje, se você estivesse no lugar de Deus? Eu não teria. Mas vai entender o amor, a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor. Por isso que nós cantamos, não posso explicar. Né? A gente ora, eu era assim, eu lia a Bíblia e orava, falava, gente, eu sou mais santo que essa turma aqui. Eu não vejo o fulano na oração, não vejo a ciclana e tal. Hoje, irmão, eu descobri que eu tenho que orar e ler a Bíblia para ver se eu chego no céu. Porque senão eu e você podemos virar um sino da igreja católica. Bate, avisa para todo mundo entrar, todo mundo entra e você fica do lado de fora. A preguiça espiritual, a negligência à oração, a leitura da Bíblia, a vir nos cultos, a buscar aconselhamento, a ler os bons livros referentes à palavra de Deus, tudo isso é uma arma do diabo para levar eu e você a ser um futuro falso profeta. Felizes é aqueles, e aí é onde o Senhor Jesus vai terminar o Sermão do Monte, né? Ele vai terminar falando sobre quem é que vai entrar no reino dos céus, e aí ele encerra o Sermão do Monte, falando sobre as duas casas, a construída na areia e a construída sobre a rocha. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé.